Salve pessoal, David Marino aqui, mais uma vez, né? Cara, hoje eu tava fazendo os projetos aqui, né? Tava colocando alguns processos em andamento para alguns processos meus que faz ganhar dinheiro, né? Então eu tava organizando os negócios aqui e tal, então, querendo ou não, eu tava mexendo os negócios aqui para colocar tudo em ordem para amanhã eu fazer a escala, né? Daí, cara, hoje agora, né? Chegou um pensamento aqui que eu tava refletindo sobre, né? Faz um bom tempo. Que, pô, o medo, né, cara? Por exemplo, se eu faço um questionamento contra mim mesmo, todo o senso de, pô, e se eu deixasse o medo me vencer, né? Bom, pelo que eu acho agora, não, acredito, eu não estaria aqui. Não estaria aqui gravando vídeo, não estaria aqui com o PCzão que eu montei e tal. Então, cara, eu fiquei refletindo, pô, é verdade, cara. A maioria das vezes, cara, a gente tem medo de fracassar, cara. Entende? Mas fracassar é normal. Cara, o medo de falhar, como eu te disse, é um fato de encarar o medo que é a prova que você é forte. Entende? Se você encara o medo, mesmo assim, com medo ainda, por exemplo, hoje eu tenho que fazer alguma coisa que eu não tô afim, cara, eu tô com medo. Mas mesmo assim você faz, é um motivo de você ser uma pessoa forte, entende? Enquanto a maioria das pessoas tentam fugir disso, né? Uma coisa que não tem como fugir. E uma coisa tão forte é que se você fugir do medo, você não encontra como eu vou dizer, um real a versão de si mesmo, entende? Por exemplo, se você tiver medo de altura, entende? É um exemplo bem besta, mas se você tiver medo de altura e você precisa superar esse medo. Bom, é um desafio. A maioria das pessoas que querem evoluir na vida vai encarar esse desafio com medo, mas vai superar. Porque não vai deixar o medo vencer a pessoa, né? Agora, quando a pessoa não tem esse discernimento, a pessoa não vai, ela vai voltar, cara, vai estar com medo, entende? Então, a maioria das pessoas hoje acha que a força de vem de nunca falhar, mas na verdade é que ela, né, nasce quando encaramos nossos maiores medos. Cara, vou falar, eu tenho medo de altura, entende? E, cara, se eu não encarasse o medo de altura, se eu não fosse na prática lá, eu não teria, entende? Fiquei um bom tempo servindo no exército e tal, colocaram num lugar alto, eu tive medo, mas eu fui. Enquanto eu fui, eu tive mais medo ainda, que eu comecei a tremer, um pensamento começou a subir e tal. E, cara, nesse momento, cara, eu pensei, pô, eu preciso superar esse medo, porque se eu não superar esse medo, eu não vou conseguir superar. Então, não vou conseguir avançar na vida. Eu vou ficar travado aqui. Então, uma coisa, cara, é que faça um questionamento sobre essas coisas. Tipo, por exemplo, tô com medo, cara. Mas você deve fazer. Porque se você não fazer, você vai ficar no mesmo lugar. Entende? Cara, eu tenho medo de muitas coisas, cara. Tenho medo de muitas coisas, mas eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Entende? Cara, o medo de fracassar está ligado no seu crescimento, cara. Está, está ligado no seu crescimento pessoal. É normal, entende? É normal você ter medo. É normal você ter medo de alguma coisa que você não quer fazer. Mas isso é um desafio para você superar, entende? E é uma coisa legal, cara, é que se você encara esse medo, com o tempo você perde esse medo. E você fica feliz com esse medo. O medo de fracassar é algo natural. Ele vem do nosso instinto, né? Instinto de proteção, querer evitar situações desconfortáveis e tal. E constrangedoras. Ou até perigosas. Mas no mundo de hoje o medo é sempre que nos protege. Muitas das vezes ele nos paralisa. É real. Cara, uma coisa que eu tava refletindo é que se você, por exemplo, tem medo de sair da sua zona de conforto, cara, você pode ter certeza que você não vai ficar aí. Tipo, você vai ficar a vida toda aí. Entende? Se você não encarar esse medo, por exemplo, eu preciso ser um vendedor na vida. Eu quero vender um produto meu, tal, colocando na parte do marketing digital. Você vai ter que lidar com pessoas. E a maioria das vezes você não quer lidar com pessoas porque você quer ficar na zona de conforto. Porque você vai pensar, pô, o que as pessoas vão achar de mim? Mas na real, cara, que ninguém liga pra você. Entende? A coisa que eu tô querendo dizer é o seguinte, é porque se você fazer mesmo assim, você vai conseguir chegar lá. Mas se você for na opinião das pessoas, você não vai conseguir, você vai ficar parado.
sendo que ninguém liga pra você. Quando você for morrer, todo mundo vai ter esquecido de você. Então, cara, não tem um porquê você ficar com medo. Entende? Aliás, não tem um porquê você ficar parado. Porque o medo é normal. Entende? E, cara, constrangedor, vai mesmo assim, cara. Se você tem alguma coisa pra fazer, que quer fazer, algum projeto seu que quer fazer, vai com vergonha, vai com medo. Cara, se liga. Aquilo ali é um projeto meu que estou fazendo de vender na rua. Estou levantando capital para melhorar uns equipamentos meus aqui para eu daí começar a melhorar o conteúdo do meu canal, começar a editar mais rápido e tal, começar a trazer uma série de coisas aqui para casa aqui de benefícios que eu posso melhorar na minha vida de profissional. Mas se eu não fazer isso, eu tenho medo, tá? Eu tenho medo de chegar no pessoal lá e tal. Mas se eu não fazer isso, eu vou ficar parado. Entende? Então, muitas das vezes, não deixa o medo te paralisar, porque isso é um perigo. Sabe aquele frio na barriga, antes de falar em público? Você sabe muito bem. Ou aquela sensação de insegurança, antes de tentar algo novo, como começar um negócio, ou até mesmo confessar algo importante para alguém. Tudo isso é o medo de fracassar. Falando mais alto, tudo isso é medo de fracassar. Como eu te disse, cara, não precisa você ter medo de coisas dessas, coisas assim. Entende? Grandes empresários teve grande medo. Medos mesmo. Olha que eles estavam numa situação muito difícil. Eu mesmo me encontro numa situação, tem hora, mas você tem que manter positivo. Você tem que fazer, pô, eu confio em mim e eu vou conseguir. Por exemplo, se você for pegar um Elon Musk lá, que desenvolveu uma empresa dele, muitas das vezes ele teve medo de fracassar. Muitas das vezes ele teve que assumir riscos, ele teve medo. Mas pergunta pra ele, você acha que o medo deixou ele... Você acha que o medo dele... Você acha que o medo, por exemplo, venceu ele? Não, ele não deixou o medo vencer. Então é a mesma coisa. Você não pode deixar o medo te vencer. Entende? Isso é prova que é pra você superar esse medo. Entende? Mas, cara, pô... Mas o que o pessoal vai achar? Mas se eu sair da zona de conforto, o que vai me dar? Cara, se você hoje se decidir sair da zona de conforto, você vai muito mais além do que você imaginava. Muito mais além. Entende? Você vai se sentir até feliz. Cara, quando comecei a vender na paçoca na rua, eu comecei a criar imensas de desculpa, pô, o pessoal vai achar ruim, pô, eu não sei contar dinheiro, pô, eu não sei falar bem. Que se lasque, só vá. Entende? Só vá, não tem por que você ficar travado. Isso te mostra que você é forte, isso te mostra que você é um homem, né? Homem, mulher, mas que você faça. Só precisa ser feito, entende, cara? Mas aqui está a questão, cara. Cada vez que você decide dar um passo à frente, mesmo com medo, você está demonstrando que você é forte e talvez saiba que tem isso algo poderoso. Muitas das vezes a gente faça algo com convicção quando a gente vê. A gente, pô, cara, eu consigo me ver no futuro. Entende? E esse é o real motivo. O que eu fiz para superar meu medo é colocar coisas que eu me via. Pô, eu quero pular de paraquedas. Mas se eu não conseguir pular de paraquedas, por exemplo, falei errado, preciso tirar o medo de altura, porque eu não consigo pular de paraquedas. Pular de paraquedas é um objetivo meu. Então, se eu não perder medo de uma altura em lugar baixo, eu não vou pular de paraquedas, sendo que eu pular de paraquedas é um objetivo meu. Entendeu? Então, eu consigo me ver pulando de paraquedas, mas só que eu tenho que superar o meu medo. Mas por que enfrentar seu medo mostra sua verdadeira força? Sua coragem, sua convicção. Coragem não é a ausência do medo, é agir apesar do medo. Toda vez que você encara algo, você está se tornando mais forte e resiliente. Perdão. Bom, eu vou te contar uma história comigo. Vou te contar uma história de um homem chamado Thomas Edison. Um cara bem conhecido, né? Mais de 1000 vezes antes de inventar sua lâmpada elétrica, ele poderia ter desistido na primeira tentativa. Mas cada fracasso foi uma lição que tornou mais forte e mais perto do sucesso. Você não é diferente. Se ele conseguiu, você pode conseguir. Mas só que ele não deixou as coisas vencerem ele. Por exemplo, medo, insegurança e tal. Ele não deixou, só foi. Fez o que precisava ser feito. Foco. Entendeu? É foco, uma linha reta. Né? Só você tem que manter foco. Entende? Pense em algo que você conseguiu superar.
Talvez tinha sido difícil o início, mas hoje você olha para trás e percebe que quanto cresceu, cada obstáculo vencido, né? E uma prova que você é mais forte do que pensa. Muitas vezes você pensa muito, cara. Você deixa que as pessoas falem muito na sua orelha. Pô, será que você vai conseguir? Cara, tampa os ouvidos e vai. Acredita. Entende? Acredita no que você está fazendo. Entende, cara? Por exemplo, se eu não tivesse tampado meus ouvidos pro pessoal que tava falando, eu ia. Não ia, né? Porque o que acontece, cara, é que se eu não tivesse ido, eu estaria parado no mesmo lugar. Entende? Agora eu vou te mostrar o que pode transformar esse medo em uma ferramenta de crescimento. Crescimento pessoal. Aqui vai algumas dicas que eu vou te mandar aqui, eu vou te falar. Primeiro, aceite o medo, parte do processo. Uma frase que o David Goggins fala é porque não existe vida, não existe sonho na vida confortável. Não existe. O nosso maior amigo, um dos maiores amigos, é o desconforto. Se você abraçar o desconforto hoje, rapaz, você vai longe. Você vai longe. Porque o desconforto abre novas portas, o desconforto abre novas conexões, o desconforto abre novas pessoas, o desconforto abre novos objetivos, sonhos e por aí vai. Primeiro, entenda que sentir medo é normal, é parte do processo. Ele não está ali para te parar, mas para te alertar sobre algo importante, né, que você está fazendo. Use isso como um sinal do que você está prestes a sair da sua zona de conforto, e é ali que o crescimento pessoal acontece. Muitas das vezes, quando você sai da sua zona de conforto, você evolui, porque você está arriscando, você está fazendo, pô, eu não aceito ficar aqui nessa coisa, eu quero evoluir, não custa que custar, eu vou fazer o que precisa ser feito, e você faz, entende? Cara, ao invés de você focar em grande fracasso, divida seus desafios em partes menores. Cada pequena conquista vai te ajudar uma confiança a seguir em frente. É importante, cara, porque, por exemplo, vamos lá, você quer ser uma pessoa forte. Ou melhor, você quer chegar naquela pessoa que você tem vergonha de chegar, começar a trocar ideia. Então, começa a falar com ela pouco a pouco, tal, e por aí vai. Isso se aplica em outras coisas também, cara. Como você falando em público, você chegando na pessoa, pô, bom dia. É um pequeno passo, você der um bom dia pra pessoa. Você, querendo ou não, você tá perdendo, você tá dando pequenos passos pra falar com a pessoa, pra você criar uma conexão com aquela outra pessoa. E muitas das vezes você vai olhar assim, pô, cara, mas que mentira que meu cérebro falou. Pensava que era isso, mas é outra coisa. Entende? É outra coisa totalmente diferente. Talvez que você sentir medo, pergunte a si mesmo, o que eu posso aprender com isso? Essa mentalidade transforma o medo em combustível de crescimento. Muitas das vezes, cara, quando eu tava passando por processos difíceis aqui em casa, eu tava com medo. Pô, o que vai acontecer? Eu tô com medo, que eu vou perder alguma coisa, cara. Eu não tô sem trabalho e tal, eu tô com medo. Como que eu vou pagar a conta? Mas eu me questionei, pô, esse medo, ele é bom. Por quê? Porque posso abraçar ele como amigo e usar essa situação que eu tô passando por dificuldade, como combustível de motivação. E deu certo. E eu usei. Mas use isso como motivo e o combustível de motivação. As palavras, tudo que as pessoas falam de ruim, os medos que você enfrenta, use isso como motivo de combação. Porque isso te mostra, é uma prova, entende? Se você vai bem ou mal. Cara, mas é isso. Não tenho o que um curso tal. É só você fazer. Você já pensou em enfrentar o medo de fracassar ou está reescrevendo a sua própria história? Cada vez que você tenta algo novo, está provando a si mesmo que superar há limites. Então, esteja sempre superando seus limites. Crenças, mentalidade, força, energia, ambiente, tal. Sempre esteja querendo mais. Porque grandes vencedores querem mais. Entende? Uma metáfora é como uma borboleta saindo do casulo. O processo de sair é difícil. É muito difícil. Mas é exatamente com essa dificuldade que fortalece as suas asas para voar. Se pense, para sair da sua situação agora é difícil. Tem muita coisa. Começando, você vai começar a dar ruim. Pense nisso, você vai começar dando ruim. Mas depois, a vitória é garantida, cara. Entende? Cara, e não se subestime. Você é muito mais forte do que imagina. Só não desbloqueou isso.
entende? Você é muito mais forte. Você que está dando muito ouvido ao ambiente que está te parando. Mas se você real entender o motivo que eu estou falando nesse vídeo, você vai entender que você é muito mais forte. Você consegue mais conquistar as coisas. Enfrentar seus medos, erra, aprenda, cresce. E é assim que se constrói uma vida de propósito e realização. Cara, você imagina que um jogador de futebol, quando ele entrou num time, você acha que ele começou perfeito? Não. Ele teve que treinar, ele teve que dormir, teve que estudar, teve que treinar, teve que fazer tudo. Errou, aprendeu, cresceu e por aí vai. Grandes caras são assim. Cristiano Ronaldo é um grande exemplo. Um dos melhores jogadores do mundo. Ele teve que treinar, ele errou, aprendeu com o processo, teve medo e mesmo assim foi. Pega um exemplo disso, cara. E de conclusão, cara, hoje vimos que o medo de fracassar não é um inimigo. Não é um inimigo. Ele é um sinal que você está no caminho crescimento certo. Enfrentar ele prova que você é mais forte que imagina. Então, na próxima vez que o medo aparecer, lembre-se, ele é apenas um degrau na minha jornada. Ele vai te ajudar. Entende? Na minha jornada. Então, a força que você precisa está dentro de você. Tudo que você precisa fazer é dar o seu próximo passo. Cara, para eu estar aqui hoje, eu tive que negar tudo. Eu tive que negar eu tive que negar a mim mesmo. Eu tive que negar as vozes que estavam na cabeça. E fui. É o mesmo caso. Só nega e vai. Não tem nada te para, irmão. Nada te para. Nada, nada. É só você fazer, pô, eu mando aqui, eu vou governar aqui e eu que mando na parada. Entendeu? Não tem o que fazer. Cara, e só vai, cara. Não precisa ficar, pô, eu não consigo. Consegue sim. Só que o que está te travando é o ambiente, a mentalidade. Você não destravou uma nova mentalidade, entende? Então descubra a si mesmo. Entenda a si mesmo. Qual que é os seus objetivos e tal. E vai, cara, entende? Mesmo que seja muito com medo, vai. Porque a sensação de vitória é muito mais gratificante do que você ficar parado, entende? Bom, não tenho o que mais dizer. Esse aqui foi um vídeo explicando sobre. E acredito que esse vídeo vai te ajudar bastante, né? Porque me ajudou. Eu não tive uma pessoa que poderia falar, mas aprendi na marra. Então, pretendo que esse vídeo vai te ajudar a você sair da sua zona de conforto, viver no desconforto, porque o desconforto é um grande amigo, faz a gente evoluir. David Goggins, né? Então, é isso, cara. Vou encerrando um vídeo aqui. Muito obrigado pela atenção aí, tal. Boa noite a todos aí. Falou!